Boa noite, amores! Saudade de vocês. Estamos ao vivo aqui no Filha de Deus Oficial. Que hoje com um tema, né? Deixa eu abaixar aqui. E hoje com um tema, né? Como se preparar para a volta de Cristo. Então, espero que vocês gostem. Espero que fale ao coração de vocês. Já quero pedir o quê? Para vocês trazerem papel, uma caneta, a sua Bíblia. Vocês venham estudar conosco a palavra de Deus, né? Vocês me perturbaram para entrar ao vivo, para gravar, né, ao vivo, porque uma coisa é eu gravar no canal, né? Ir lá e postar. A outra eu estar aqui ao vivo, né, gente? Vergonha, muita vergonha, se não tem vergonha. Mas a gente não pode deixar de fazer a obra de Deus por causa da vergonha, né? Então, apesar de pessoas estarem atrasadas, né, que falaram que ia estar aqui, deve ser por causa do trabalho, mas a gente vai estar falando sobre como se preparar para a volta de Cristo. E eu coloquei 5 pontos. 5 pontos muito importantes que nós devemos ter com esse preparo, né? E o texto bíblico vai ficar lá em Mateus. Deixa eu ver aqui. Mateus 24, 42. Que vai falar sobre o quê? Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Então, esse vai ser o nosso texto bíblico. Porque a gente não sabe, né, o dia que Jesus Cristo vai voltar, o dia, a hora. A gente não sabe nada. A gente só sabe que a gente deve estar pronto. Eu vou desligar aqui o som enquanto vocês chegam, tá bom? E a gente vai estar conversando sobre isso. E já quero pedir também o quê? Quando você estiver entrando, já entra e vai compartilhando para que mais pessoas possam ver essa live, tá bom? Vamos tocar vidas, vamos tocar almas. Porque o objetivo aqui do canal não é honra e nem glória para a minha pessoa, mas sim para Deus. Então, aonde tiver 1 ou 2 pessoas adorando a Deus, pedindo que Ele esteja conosco, Ele se faz presente. Então, né? Por que eu escolhi esse tema? Esse tema é de suma importância, ainda mais nos dias de hoje, porque a gente tá vendo que as coisas estão acontecendo, né? E quem lê a palavra vê que o tempo tá se findando, né? As coisas estão acontecendo, o amor tá se faltando cada vez mais. O mundo está em pecado e Deus, ele tem o seu momento, né? Deus, ele tem o seu momento de voltar na hora certa. Porque nós merecemos? Não, mas através da graça dele nos deu a salvação. E eu escolhi esse tema por quê? Porque a gente vê que a gente está na terra, mas o nosso coração tem que estar em Deus, mas a gente anda meio despercebido, sabe, em algumas coisas. E o que devemos fazer é se preparar, né? Se preparar para a volta de Cristo. E como que a gente faz isso, né? Porque a gente é muito de falar assim, vamos se preparar. Vamos cuidar para que quando Jesus voltar, nós venhamos estar prontos. Prontos como, né? Sejam bem-vindos, boa noite. Deixem aí embaixo se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom? Só pra eu saber. Imagina, eu tô aqui falando sozinha. Coloque aí embaixo se o som tá bom, se vocês estão me entendendo bem. Se tá muito alto ou se tá muito baixo. Coloquem aí embaixo. Então, o tema de hoje é sobre isso. Como se preparar para a volta de Cristo. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, na minha vida normal, cotidiana? Poucas pessoas falam isso, né? Muitos falam, você se deve preparar. Mas como se preparar, a maioria não fala, né? Então, a gente vai estar abordando 5 pontos aonde a gente vai estudar sobre a palavra de Deus, tá bom? E o primeiro ponto é... Tô aqui com o meu caderno, porque eu fiz uma anotação, né? Uma não, né? Várias. O primeiro ponto é: arrependa-se de seus erros e confesse os pecados a Deus. Então, primeiro, arrepender-se, né? O que é arrepender? Se arrepender é você mostrar que o que você fez de errado muito tempo atrás, ou até mesmo um tempo agora, você mostrar que você se arrepende do que você fez de erro, do que você sabia que não era para ter feito. E a paz, Nina,
Paz de Nina André. Seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa live. E se arrepender, né, é o quê? Mostrar que você errou, que você sabe que você errou e que você sabe que tem que falar com Deus que errou. Demonstrar o erro, sabe? Que é uma coisa você falar que se arrepende, mas quer voltar a fazer. Quando você se arrepende, boa noite. Quando você se arrepende, vem do seu coração. Primeiramente, uma coisa muito, como eu vou explicar? Algo muito forte. Quando você está em pecado, quando você sente alguma coisa que está errada, o seu coração ele fica muito, muito pesado. Tudo que você vai fazer na sua vida fica pesado. Por quê? Porque você sente que tem alguma coisa incompleta. E essa coisa incompleta é que você ainda está em pecado. Então, quando você vive uma vida se preparando para a volta de Cristo, você não tem como andar no pecado. Você tem que se arrepender do pecado e não fazer mais. Porque se arrepender é o quê? Você se confessar e não ir voltar e fazer. Que é uma coisa você viver todos os dias. Imagina, a gente todo dia peca. Vai lá, pede perdão a Deus quando chega meia-noite. Porque depois de meia-noite é uma nova chance, né? Uma nova chance de você recomeçar outro dia, se Deus permitir. Você vai lá e faz a coisa errada de novo, sabe? Tipo, todo dia você fazer algo de errado. Você não tá confessando nem se arrependendo. Você só tá fazendo isso porque, vou pensar assim. Se Deus voltar amanhã, eu vou estar sem pecado. Então eu vou voltar. Jesus vai voltar e eu vou com ele. E não é assim. A gente sabe que não é assim, né? Então o primeiro ponto é o quê? Arrepender dos nossos pecados. Se arrepender e mostrar que está arrependido através de atitude. E como eu disse, o pecado, além dele nos tornar pesado, porque ele nos torna pesado, a gente sente algo dentro de nós que é remorso. Não sei se você já sentiu isso, mas quando você vai fazer alguma coisa, ou até mesmo dentro da igreja, e alguém te dá alguma posição, boa noite, Michael, seja bem-vindo. Quando alguém vai te dar alguma coisa na sua igreja, ou então para você pregar ou para você cantar, você se sente pesado, porque aquilo tá te fazendo mal. Então, quando você confessa o pecado, você fala o que aconteceu, você dirige a Deus falando o que aconteceu, que você se arrepende, que você não quer fazer mais isso, que você não quer viver com aquele pecado dentro de você. E você vai falar com ele, ele te traz paz. Quando você confessa, o peso dentro de você sai da sua vida. E, tipo, isso é algo surreal, mas que só Deus tem como fazer. Então, o primeiro ponto é se arrepender e confessar o seu pecado. E claro, né? Você viver uma vida nova. Não adianta nada a gente confessar o pecado e viver no mesmo erro. Então, é confessar e viver uma vida na palavra. Então, o que é pecado, né? Vamos tentar explicar o que é pecado. Pecado é quando você faz uma ruptura da relação com Deus. Quando você tá com uma vida com Deus, o pecado ele te afasta de Deus. O pecado ele te faz mal. O pecado te leva à morte. Enquanto Deus te dá a vida, o pecado te leva à morte. Porque são coisas totalmente opostas. Não tem como você viver uma vida em santidade se você tá pecando. Não tem como você ser limpo e ficar sujo ao mesmo tempo. É tanto que na palavra diz o quê? Se você é limpo, limpe-se mais. Se você é sujo, que é para se limpar. Então, se tá pecando, confesse e tenha uma nova vida. Confesse e saia do pecado. Não confesse e continue pecando. São coisas totalmente diferentes, gente. É tanto que o tema de hoje é como se preparar para a volta de Cristo. Eu tô dizendo para você. Para você estar preparado, você não pode estar em pecado. Para você não estar em pecado, você não pode fazer o que a sua carne ou o seu eu quer fazer. Porque, assim, a gente é carne. O inimigo conhece as nossas fraquezas. Como que o inimigo conhece as nossas fraquezas? Boa noite, Jim Pereira. Seja bem-vindo à nossa live. Como o inimigo sabe os nossos erros, como o inimigo sabe o que nos faz pecar, porque ele nos ouve e ele nos vê. Então o inimigo ele está em nosso derredor. Então ele sempre está atento o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo nas nossas atitudes. Ele sempre está procurando uma brechinha.
E se você dá uma brechinha para ele, ele entra. E se ele entra, ele destrói. Então a gente não pode dar brecha alguma para o inimigo, em momento algum, e sim viver uma vida em santidade. É algo fácil? Não. Mas quando nós acreditamos na volta de Deus, quando acreditamos na volta de Cristo, a gente acredita o quê? Que apesar de tudo que vier à nossa vida, que tudo que vier a confrontar o que é nosso, que é a nossa salvação, a gente deve fazer o correto. E o correto é o quê? Viver uma vida em santidade. E outra coisa muito importante. Quando a gente tem um verdadeiro arrependimento, a gente não sofre com as coisas que já se passaram. Porque a gente reconhece dentro da gente que o pecado foi algo que a gente cometeu, mas que eu não quero viver mais. Quando a gente conhece verdadeiramente a Cristo, a gente não quer viver longe dele. A gente não quer viver eu aqui e ele lá do outro lado. Não, a gente quer viver com ele. A gente quer sentir o amor dele, sabe? O amor de Deus. O amor de Deus é algo inexplicável. É algo maravilhoso que você sente em qualquer lugar. E quando a gente vive o verdadeiro arrependimento, você não quer errar novamente. Porque você sabe que aquele erro pode te gerar outras coisas. Até porque você pode ter certeza. Você se arrependendo, claro, né, que você está vivendo uma vida correta. Mas não quer dizer que as coisas que você já fez lá no passado não venham te trazer consequências. O pecado, sim, ele traz consequências. Você acha que naquele momento não vai trazer. Mas quando você vai vendo as coisas acontecendo, você vê que tem consequência sim. Então é mais fácil você não pecar para você não levar essas consequências com você. Às vezes você não sabe por que está passando em tal situação. Mas essa situação é porque você errou naquele momento. Você fez as coisas conforme você quis e não como Deus mandou você fazer, né? Então, lembre sempre, se arrepender verdadeiramente quer mostrar que você não quer fazer mais o que você tinha feito de errado. Então, você não quer voltar a fazer as coisas erradas. Segundo ponto, vamos lá. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Segundo ponto, aceite que Jesus é o Messias e o seu Salvador. A gente vê, né, quantas pessoas já deixaram de acreditar na volta de Cristo. Quantas pessoas já não acreditam mais. Por causa de tanto tempo que a gente fala, né? Ah, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo já era para ter voltado. Ou até mesmo o humano, né, coloca data. E a gente vê muito isso, tipo cientistas, filósofos, falando que Jesus Cristo vai voltar tal dia. Aí as pessoas acreditam, né? Pelo que pareça, as pessoas acreditam. E ficam se preparando pra data que eles colocaram. Isso é incrível que pareça. Mas na palavra tá escrito o quê? Que a gente não sabe nem o dia e nem a hora que Jesus Cristo vai voltar. E essas pessoas parecem que, tipo, leem a Bíblia, mas não acreditam que está nela. E realmente, na palavra tá dizendo que a gente não sabe o dia nem a hora. Porque se a gente soubesse, as pessoas, vamos ser sinceras, né? As pessoas iam fazer tudo de errado, ia chegar, tipo, um dia antes, ia ficar tudo certo, ia pedir perdão. E tipo, no dia que Jesus Cristo vai voltar, eu vou estar sã e salvo. E não é assim, né, gente? Então, comecem a prestar atenção nas coisas que estão em volta, né? Só porque estão dizendo que, tipo, Jesus Cristo vai voltar. Imagina, falar que Jesus Cristo vai voltar no último dia desse ano. Para todo mundo se preparar para quando Jesus Cristo voltar. Gente, é inacreditável. A paz do Senhor, linda. Então, vamos começar a rever nossos conceitos, né? E acreditar, né? A gente não pode parar de acreditar na vinda. Porque a vinda é algo que tem que tocar a nossa vida, até porque é uma das nossas prioridades, né? Aqui na Terra. Como que eu vou continuar sendo um servo cristão fiel a Deus se eu não acredito mais na vinda do meu Messias, na vinda de quem vai me trazer a liberdade de ir para o céu, que é o nosso lugar, que é a nossa terra, né? Então, que nós venhamos
aceitar, quem já parou de aceitar, né? Nós venhamos aceitar e verdadeiramente crer que Jesus Cristo vai voltar e que a gente deve estar preparado para isso. Outra coisa também. Uma coisa que também é de muita importância. Não perder a fé. Por que não perder a fé? Tem pessoas que acreditam, mas a fé está se esmorecendo, está caindo. A pessoa acredita, mas está se deixando levar pelas situações. A gente viu nessa época de quarentena, né? Ainda estamos em quarentena, continuamos em quarentena, pelo incrível que pareça, quem era verdadeiramente um servo fiel, temente a Deus, que obedecia às suas palavras, e até mesmo aqueles que realmente acreditavam em Deus. Sejam bem-vindos quem está entrando agora. E através da quarentena a gente viu quem realmente era adorador. Não apenas em quatro paredes, né? Porque falar que é adorador dentro de uma igreja é fácil, porque tem várias pessoas adorando Deus. Mas dentro da sua casa, que também é um lugar de adoração, as pessoas começaram a adorar, começaram a perceber que a igreja não é apenas um lugar de adoração, e sim você pode adorar onde você estiver. Que você é um servo de Deus é onde você estiver, você não precisa estar apenas dentro da igreja, né? Então a gente viu quem realmente estava com aquela fé forte na palavra de Deus, aquela fé inabalável em Deus, que não se deixou levar pela situação, que não se deixou levar em relação às notícias da televisão, né? Porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que vê jornal, vejo. Mas eu não vou ficar lidando com o jornal, tipo, o tempo todo, porque no jornal tem mentira também, gente. A televisão tem coisa mentirosa. E como que você e eu iríamos saber se aquela numeração de pessoas mortas é uma verdade ou não? Não tem como a gente saber. Porque a gente sabe que o mundo, ele tá pra fazer com que as pessoas percam a esperança, percam a fé. E aquelas pessoas que verdadeiramente estavam com Deus, estão com Deus até hoje, continuam crendo no Deus que protege, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que restaura. E a gente viu quantas pessoas, quantas vidas foram salvas, né? Quantas vidas foram curadas, quantas vidas foram acontecendo milagres e pessoas vieram novamente acreditar em Deus, porque tinha pessoas que não realmente já não acreditavam mais. E quando o coronavírus veio, as pessoas começaram a correr para Deus, porque sabia que a única esperança era Ele. As pessoas acham que enganam. As pessoas podem até achar e falar que não existe mais Deus, mas quando a coisa aperta, eles vão correndo para aquele que sabe que pode fazer. E não era homem que poderia fazer qualquer coisa, e sim só Deus. Então, as pessoas correram para onde sabia que ia ter proteção. Mas esqueceram que Deus ele também estava olhando aquelas pessoas que realmente se arrependeram dos seus pecados. E temos certeza de que, se o coronavírus ainda está na Terra, é por permissão de Deus. Nada acontece na Terra sem permissão de Deus. Então, ainda há coisas que devem ser feitas aqui na Terra. Ainda há pessoas que devem se arrepender dos seus pecados. Ainda há pessoas que devem voltar para Cristo. E Deus ele está dando tempo. Muitas pessoas não acreditam mais porque sempre dissemos, né, que Jesus Cristo ia voltar desde aqueles tempos antigos. Mas esquecem que se Deus ainda não voltou, é porque ele está dando tempo. Porque ele não quer apenas vir buscar um ou dois. Ele não quer vir apenas buscar uma igreja só, sabe? Uma igreja que eu diga tipo, uma igreja em si local. Mas sim, ele quer buscar o povo dele. Ele quer buscar muitas almas. Ele quer estar com os filhos dele, né? Deus, ele é nosso Pai. Ele nos ama, ele quer estar conosco. Mas ele está dando tempo para o povo se arrepender. Ele está dando tempo para o povo se confessar.
Ele está dando tempo para que o povo venha pedir perdão se for necessário. Tem muita gente presa por si própria, porque está precisando liberar perdão. E não acho que você vai subir sem liberar perdão. Não vai subir, gente. Na palavra diz o quê? Que a gente, para subir, a gente tem que ser igual criança. Que para subir, a gente tem que estar com o coração puro, com o coração quebrantado, com o coração transformado. E a gente estando errado, não tem nada disso dentro da gente. A gente estando com o coração amargurado, com o coração, como eu vou dizer, com o coração quebrado por palavras, atitudes, ou até mesmo coisa que a gente guarda, porque a gente é ser humano, a gente guarda assim. Vamos ser sinceros. A gente guarda muita coisa dentro do coração, até chegar a um ponto que a gente explode. Quando a gente explode, aí lascou tudo. Porque a gente quer se motivar com atitudes de nós mesmos. E quando vai ver, a gente piora tudo. E Deus, ele faz o quê? Ele espera a gente se acalmar, porque Deus é uma pessoa super... como vou dizer? Ele não vai atacar você do jeito que você está atacada. Ele vai esperar ter um momento, você e ele, para ele vir falar com você, ó, não é aí que eu quero que você esteja, não é assim que eu quero que você faça. É dessa maneira, isso e aquilo. E Deus, ele é uma pessoa que ele aguarda, ele não vai entrar no meio do caminho sem a gente deixar, né? Porque a gente quer tomar o controle da nossa vida, mas às vezes toma o controle errado. Então, que nós venhamos voltar a aceitar a vinda, a aceitar que o Messias vai voltar, sim, mas é no momento que ele quer e não que nós seres humanos quer. Não é cientista, não é filósofo, não é o Papa, não é o prefeito que vai dizer que hora que ele vai chegar. Ele vai voltar na hora certa, na hora que é o momento correto, porque Deus é o único que sabe o momento dele voltar, o momento de trazer o seu filho de volta para levar a gente para os céus. E eu quero estar com ele, né? Eu espero que você também queira. Então, para que nós venhamos estar com ele, a gente deve, sim, se preparar. Uma coisa que eu li quando eu estava estudando em relação ao tema de hoje é algo de muito interessante. Quando você vai casar, o noivo fica esperando a noiva, né? Lá no altar. E a gente, pela palavra de Deus, se você não sabe, vai ficar sabendo hoje, nós somos a noiva de Cristo. Então, será que nós amamos tanto a Deus que nós estamos aguardando a volta dele? Será que eu amo tanto o meu noivo que eu estou me preparando para a volta dele? Sabe? É algo que realmente a gente pensa. Assim, pela lógica é bobeira, mas é a realidade, sabe? A pessoa para casar, ela demora tanto tempo, sabe? Conhecendo a pessoa, fazendo preparativos, se preparando para casar, para chegar no dia especial que é o casamento, que é uma das coisas mais importantes na nossa vida, né? Vamos dizer isso. Vamos dizer assim. Tem pessoas que realmente querem casar. E elas passam tanto, às vezes, anos se preparando, anos conquistando o sonho tão esperado. E a salvação é um presente de Deus para nós. A gente... Perdão, a gente não, né? Nós não merecemos. Mas Deus, pela misericórdia, pela graça, pelo amor dele, pela nossa vida, ele nos concedeu a salvação. E a gente tem que fazer de tudo para alcançar, né? As pessoas acham que de qualquer maneira vai subir e não é assim, sabe? Então, ponto 2, vamos aceitar a vinda do Messias, sim, que ela ainda vem, que o Messias ainda vem. Ponto 3. Viver uma vida em santidade. Deixa eu ver que horas são. Já passou meia hora, gente. Meia hora. A gente marca a live, tipo, até chegar o dia da live demora um século. Quando chega na live, é assim, ó, não instala de dedo, nunca vi isso. Terceiro ponto. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo, que eu vou estar respondendo nos comentários de vocês, tá bom? Deixa eu ver se alguém colocou pergunta.
Ó, sejam muito bem-vindos quem entrou na live. Estamos com um tema, como se preparar para a volta de Cristo, que é algo essencial na nossa vida. Tá bom? Então podem colocar perguntas aqui embaixo que eu vou estar respondendo no final da live. 3. Viver uma vida em santidade. Esse viver aqui não é tipo, hoje eu tô vivendo, amanhã eu não vivo mais. Não, não é. Viver é todo dia. Viver é conquistar, ter essa santidade todos os dias. Então, não é um dia sim, um dia não. Tipo, um mês sim, um mês não. Porque se fosse assim, seria fácil. Mas é todos os dias. Então, essa vontade de viver em santidade, além de ser algo primordial na nossa vida, a gente tem que querer, né? Porque não adianta nada a gente ler na palavra de Deus, viver em santidade e eu não viver. Esse viver tem que vir dentro de mim, eu tenho que querer esse viver. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil viver em santidade. Ainda mais num mundo que só tem pecado. Num mundo que muitas das vezes te faz a pecar. Se você não fugir do pecado, você se deixa levar. Então, a gente tem que viver uma vida em santidade. Viver uma vida na palavra de Deus. Viver uma vida com... Deixa eu ver aqui. Uma vida com qualidade. Uma qualidade santa. Eu digo uma qualidade em relação a quê? Uma vida onde você sabe que você está vivendo corretamente porque você está seguindo a palavra. E como viver uma vida em santidade nesse mundo aqui? Num mundo onde só tem pecado, que as pessoas falam mentiras, que as pessoas apontam, sabe? Primeiramente de tudo, viver uma vida de santidade é você lendo a palavra de Deus. Não tem como você viver uma vida em santidade não lendo a palavra de Deus. Até porque, como eu disse antes, o que te transforma, o que te liberta, o que te faz ser um cristão fiel e temente a Deus, obediente, é a palavra. E a palavra, ela ilumina o nosso caminho. A palavra, ela abre coisas que a gente não tá vendo. Ela ilumina coisas que a gente não vê. E a palavra, ela vai mostrando pra você o que você está fazendo de errado. Exemplo. Desculpa. A palavra, ela vai te mostrar e vai te tocar que a maneira que você tá não é pra você continuar. Então, quando você abre a palavra e pede Deus, você pega a palavra, pede Deus, fala comigo. E você abre uma palavra, você abre onde Deus quer falar com você, e Deus fala isso e aquilo, mostrando, você tem que mudar isso, você tem que fazer dessa forma. Ou até mesmo mostrando em personagens bíblicos. Você vendo a trajetória deles, vendo o que eles já fizeram, vendo o que aconteceu na vida deles. Você pode levar para sua vida. E através da palavra, ela vai te mostrando o caminho que você deve seguir. Porque às vezes a gente fala assim, Deus, eu quero que você mostre para mim o caminho onde eu quero que eu tenho que seguir. Eu já não sei aonde andar, eu já não sei o que fazer. Então Deus, ele mostra. Ele mostrou antigamente, tanto no tempo do povo do Egito, quando Moisés falou assim, não tenho o que comer, não tenho o que beber, não sei por onde andar. Deus, ele não deu comida, ele não deu água, ele não proveu. Deus, ele não proveu as roupas, porque as roupas não se desgastaram. Então, ele mostra. E ele continua mostrando. Basta a gente se pôr em posição. Basta a gente não apenas só pedir, né? Porque tem aquele cristão que faz só assim, só vou pedir. Mas agradecer não agradece. Gente, você não aceitava. Da mesma forma que você pede, você tem que agradecer em dobro. Porque se Deus está falando com você, é pela misericórdia dele. Porque além dele ser seu rei, ser seu Deus, ele quer ter intimidade com você. Isso é uma coisa linda. Sabe, Deus, ele não depende de você. Se você pensar nisso. Mas você depende dele. Porque você muitas das vezes pede coisas pra ele e ele te dá pela misericórdia dele. Ele te levanta todo dia.
Porque se você está vivo hoje, se você se pôs de pé hoje, se você se levantou, abriu os olhos, é tudo pela misericórdia dele. Foi porque ele deixou você viver. Porque Deus é aquele único que tem o poder de ter o dom da vida e da morte. Então, apesar de nós seres humanos falhos, que erram, que muitas das vezes entristece até mesmo o Espírito Santo, ele ainda tem vontade de se relacionar conosco. Ele ainda tem vontade de ouvir a nossa voz. Deus, ele sente saudade de nós. Não sei se você, quando tá assim, exemplo, se deixando levar pelo dia a dia. Eu sinto, né? Eu sinto assim, dentro de mim. Agora tá no momento de ler a Bíblia. Eu sinto dentro de mim. Agora é o momento de eu ir orar. E se eu não fazer, isso fica, me empacando o tempo todo. Fica dentro de mim. É o momento de você orar. É o momento de você ir ler a Bíblia. Você não foi ainda ler a Bíblia? Até mesmo quando eu vou dormir, aí, antes de eu dormir, eu tenho uma mania, não, né? Mania que se fala. Eu sempre leio a Bíblia antes de dormir. Sempre, vamos dizer, 80%. Às vezes eu não leio. Vamos ser sinceros. Às vezes eu leio ou de dia, ou então eu não leio. Eu só oro. Porque eu tô cansada por N coisas. Então, o Espírito Santo, ele fica lá. Não vai ler a Bíblia, não? Não vai orar, não? Sério que você, viu televisão, mexeu no computador, leu livros, foi lá na rua, fez comida, fez tudo que você tinha que fazer. E ainda não fez o que deveria realmente fazer, que é ter um tempo comigo? Que é tirar um momento para ler a palavra, um momento para orar, para ter intimidade. E às vezes a gente deixa de fazer isso, né? A gente vai fazendo as coisas e esquece de Deus, que é o principal. Então a gente tem que ter esse momento de intimidade, esse momento de se relacionar com Deus. Isso que colocar no comentário é verdade. O povo de Deus tem que ser diferente em toda maneira de viver. Verdade. Muita verdade nisso. Porque a gente é a luz em meio às trevas, né? E como que a gente vai se diferenciar das pessoas se a gente não for diferente? Viver uma vida em santidade é viver diferente, porque o mundo, ele não vive em santidade. Como se tornar diferente num mundo onde muitas coisas erradas estão sendo feitas e você virar as costas para esses erros e viver de uma forma santa, você está mostrando para o mundo o quê? Apesar de tudo que está em minha volta estar errado, eu sou servo de Deus e vou fazer a diferença. E isso é muito verdade. Viver de uma forma diferente, viver de uma forma que Deus quer que nós vivemos, é estar o quê? Se preparando para a volta dele. Ponto 4. Deixa eu ver que horas são. 8h40. Ponto 4. Fiquem alerta e mantenham contato diário com Deus. Esse fiquem alerta se referindo ao quê, né? A Mateus 26, quando diz, que eu acho que é no versículo 41, se não me falha a memória, que fala sobre vigiar e orar. Uma coisa que a gente, como cristão, a gente sempre faz ao contrário, né? Tem uma mania muito feia de fazer o quê? Orar e vigiar. Não. A gente primeiro tem que vigiar para depois orar. Então, primeiro a gente tem que tomar cuidado para não fazer algo que entristeça o Espírito Santo, né? E depois tomar a posição de orar. Então, que a gente venhamos ter cuidado. Cuidado de quê? De como que a gente está fazendo as coisas. Aonde a gente está botando a ponta dos nossos pés. O que nossa boca está falando. O que os nossos olhos estão vendo. O que os nossos ouvidos estão ouvindo. A gente acha às vezes que Deus, ele não tá olhando o que a gente tá fazendo, né? Mas Deus, em todo momento, ele sabe o que tá passando na nossa mente, alma e coração. E hoje eu tive uma experiência muito engraçada, porque eu tinha acabado de pensar em algo e do nada Deus usa uma pessoa para falar o que eu tinha acabado de pensar. E ali Deus mais uma vez prova, não que eu não acreditaria, que eu não acredito, tá, gente? Realmente eu acredito, porque eu sou prova viva que aonde eu falo com Deus,
E eu peço a Deus que se faça presente, Ele se faz. Não porque eu mereço. Não. Eu sou falha e erro como todo mundo. Mas uma coisa que eu peço a Deus todos os dias, que Ele se faça presente na minha vida e que eu sinta e veja isso perto de mim. Que o amor dele não saia da minha vida e ele tá cumprindo isso. E eu sou muito grata a Deus. E Deus, ele fez eu perceber que o que eu tava pensando, ele tinha acabado de fazer uma pessoa responder, fazer, né? Que tinha que ser feito. E isso é com todo mundo, não é apenas comigo, mas é com você também. Então Deus, ele tá olhando o que está acontecendo na sua vida. Apesar de muitas das vezes ele se fazer em silêncio, porque há momentos que sim, Deus ele está em silêncio, mas tenha certeza absoluta que Deus ele está vendo o que está acontecendo na sua vida, que Deus está contemplando o seu coração, que Deus ele sabe. Um vídeo pausou, não sei como, sozinho. Mas Deus ele contempla tudo na nossa vida. Então sempre fique atento a isso. Deus ele sabe de tudo. Então cuidado com o que você está fazendo. Até porque isso é uma forma de você o quê? Se preparar. Você vendo certas coisas, ouvindo certas coisas, falando certas coisas, você pode muito bem abrir brecha para o inimigo entrar. Então, se ele entrar, como eu disse no começo, ele destrói. O objetivo do inimigo é o quê? Matar, roubar e destruir. Ele tá pouco se importando, ó, com a sua vida. Ele tá pouco se importando com o que você deixa de fazer. Ele só quer que você faça uma coisa. Perca a sua salvação. É a única coisa que o inimigo ele quer fazer. Porque ele sabe que você é precioso para Deus. Ele sabe que você é filho de Deus. E ele só quer te afastar do que te faz bem. Ele só quer te afastar do que ele sabe que é bom para você. Porque para ele, você não vale nada. E ele só se importa com pessoas que fazem a diferença. Ele só se importa com pessoas que estão tirando, como se diz, que estão fazendo a diferença no mundo e tirando as pessoas das trevas. Uma coisa que é incomodar o inimigo é você falar da verdade, que é a palavra de Deus. Isso incomoda muito. Você tem a certeza que se você for falar da palavra de Deus, há pessoas que realmente necessitam, pessoas que vão ser tocadas através do Espírito Santo, o inimigo ele vai se levantar contra você. Por quê? Porque a verdade transforma, a palavra transforma. Então ele sabe o quê? Que você fazendo a diferença, você está trazendo as pessoas que estão nas trevas para a luz novamente. Então ele vai fazer de tudo para tentar tirar você do caminho que Deus quer colocar. E uma coisa muito, muito interessante. Quando você tá fazendo o que é certo, quando você tá sendo luz, o inimigo ele sabe aonde tocar para tentar tirar a sua fé. O inimigo, como eu disse no começo, ele tá em derredor. Então, ele sabe aonde tocar para que você venha sair do lugar onde Deus te colocou. Ele sabe como te abalar. Essa é a palavra certa. Porque a gente acha que, às vezes, acontece do nada. Tudo vai dar certo. Eu vou falar muito sério. Pra mim fazer essa live hoje, eu passei por muita coisa. Não só hoje, como a semana toda. Desde segunda-feira até hoje. Eu passei por muita coisa e eu vou ser bem sério, eu tinha até pensado em desistir de fazer a live. Mas dentro de mim, falava que era pra mim continuar fazendo. Que, apesar de tudo acontecendo, que era pra mim continuar fazendo o que eu deveria fazer. Até mesmo porque tem vidas aqui que precisam ouvir essa palavra. Que tem vidas aqui que necessitam ouvir. Que, apesar de tudo que está acontecendo, não é momento de parar. É quanto mais as lutas vêm, é porque você está fazendo o que é certo. Então o inimigo ele não vai parar em momento algum até te fazer frustrar. Até te levar para onde não é para fazer diferença. Então que não é para parar. Então eu vou dizer pra você,
Quanto mais você luta, quanto mais você vai fazer na obra de Deus, quanto mais coisas vão se levantando. Mas é para parar para parar de levante? Não. É para você continuar porque Deus ele é contigo. É para você continuar porque Deus ele honra. Deus ele cuida. E apesar de tudo que acontece, Deus ele sabe até onde nós podemos suportar. Então, um inimigo ele sabe até a que ponto nos abalar. A diferença é que ele pode tentar nos abalar, mas Deus é aquele que está no nosso barco. Jesus está no nosso barco. Então, um barco ele pode o quê? Colocar para o lado e para o outro, mas ele não cai. Porque Deus é aquele que é o nosso capitão. Então, apesar de ir para lá e para cá, Deus é aquele que está te dando força para você continuar firme na obra de Deus. Então, no quarto ponto, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar alerta, vigiar e orar. Vigie em tudo que você faz. Por que vigiar? Porque, apesar do que você está fazendo para se privar e se guardar para a volta de Cristo, tem muitas pessoas que te olham. Tem muitas pessoas que te veem como testemunha. Então vigia, porque muitas pessoas podem ser salvas por seus exemplos. Como eu disse hoje eu passei algo que eu falei assim, isso não é coisa que servo de Deus faça. Eu falei com a pessoa que estava do meu lado, não vou citar nomes. Isso não é coisa que servo de Deus faça. Porque tá vendo que tá lá, que é um servo cristão e tal, e tá se juntando no meio de pessoas que estão fazendo isso e aquilo, e tá fazendo mau testemunho. Então não faça. Eu sou o tipo de pessoa que quando vai falar com alguém, eu sou bem sincera. Se eu tô vendo que tá errado, eu vou falar que tá errado. Não por julgar uma pessoa, mas quem ama, cuida. Quem ama, diz a verdade. Até mesmo para que essa pessoa não venha cometer o mesmo erro. E quem sabe, esse erro pode levar a perder a salvação, sabe? Então eu falo. Quando Deus toca no meu coração para falar alguma coisa, eu falo. Até porque se Deus tá cobrando de mim para falar para essa pessoa, vai ser cobrado de mim se eu não falar. Então eu falei, isso não é um bom testemunho de um servo de Deus. A pessoa na hora ficou meio assim, mas depois ela entendeu. Ela falou, não, você tá certo. Então, que nós venhamos vigiar em tudo que a gente faz, em todo o lugar. Deus ele está atento a tudo. E você sabe que ele tá lá anotando o que a gente tá fazendo. E orar. Ter uma vida de oração. É necessário ter uma vida de oração, gente. Ainda mais nos dias de hoje. Quer dizer que é fácil? Não. Se você perceber, tudo acontece quando a gente vai orar. Gente, tudo. Você fica com sono. Pessoas te chamam, o telefone toca, o vizinho te chama, a porta toca. Tudo acontece. Não apenas só na parte de oração. Mas tudo que você vai fazer para ter intimidade com Deus. Ou seja, orar, jejuar, ler a palavra. Sempre vem alguma coisa para acontecer para você não fazer o que deve fazer, o que deve ser feito. Então, que nós venhamos ter esse momento separado. Diz na palavra o quê? Que é para você entrar no seu quarto e orar com Deus, na intimidade. Entra no quarto e fecha a porta. É isso que quer dizer o quê? Intimidade. Deus quer ter intimidade com os seus. Deus quer ter relacionamento com os seus. Não é qualquer relacionamento. Se você perceber, quanto mais relacionamento com Deus você tem, mais coisas acontecem na sua vida. Você fica atento a mais coisas, sabe? O seu espírito ele fica de uma forma aonde que Deus quer falar com você e você entende. Não, é Deus que está falando comigo, sabe? É diferente. Você tendo intimidade com Deus é diferente. E são poucas pessoas que têm intimidade com Deus, tá? São poucas pessoas. Porque são poucas pessoas que passam por batalhas. Ter intimidade com Deus passa por muita coisa. Tá avisando que a live tá acabando. Então, quinto ponto e último. Pra live não acabar assim, desligar na cara da gente. Se Cristo demorar, não desanime e nem perca a fé. Então, gente, como eu disse no começo,
Jesus, Deus, ele não tarda. Ele sabe o momento certo de vir. Se ele não veio ainda, é porque há necessidade de pessoas se arrependerem. Há necessidade de pessoas pedirem perdão. Há necessidade de pessoas voltarem para Cristo. Quantas pessoas que você conhece que saíram da igreja, que perderam que saíram da onde a família deveria estar, que saíram de casa, foram conhecer o mundo e não voltaram ainda. Deus, ele está dando tempo. Deus, ele não fez seu filho voltar porque ele não quer, não. Deus, ele está dando tempo pra gente se consertar, tempo pra gente pedir perdão, tempo pra gente ir falar com quem deveria estar falando, que não tá falando. Falar que é servo de Deus é fácil. Falar que é cristão é fácil. Eu quero ver ser verdadeiramente conforme a palavra. Esse é o difícil. Mostrar ser servo cristão. Mostrar ser aquela pessoa que faz a diferença, sabe? No que venhamos demonstrar. E não apenas em palavras, mas em atitudes. O que eu estou fazendo para mostrar que eu sou luz em meio às trevas? Será que eu estou me guardando para a volta de Cristo? Será que o amor que eu tenho pelo Pai está fazendo eu me preparar? Será que eu estou preparada? Sabe? É momento da gente refletir. Será que se Jesus Cristo voltasse agora, será que eu voltaria? Sabe? Eu não vou apontar dedos, eu não vou dizer pra você. Eu não, quem sou eu para dizer? Eu sou ser humano igual a você. Eu sou uma pessoa igual a você, eu sou carne, ó, igual a você. Eu tenho momentos de caídas, de levante igual a você. Eu tenho momentos de erros e falhas igual a você. Sabe? Então não é momento de apontar mais ninguém. É momento da gente, ó. Da gente rever nossos conceitos. Será que eu estou preparada? Será que se Jesus Cristo voltasse agora, eu iria? Porque eu quero. Mas se eu estou preparada, é outro ponto totalmente diferente. Uma coisa é eu querer, a outra coisa é eu poder subir, sabe? E ninguém vai entrar de qualquer maneira. Ninguém vai subir de qualquer maneira. Ninguém vai subir com o pecado. Ninguém vai subir porque acha que é filho de pastor. Não, a santidade ela é individual. Cada um vai subir porque Deus está permitindo subir porque está na vida correta. Está com a vida santa, em santidade. E já da forma correta e não no pecado, sabe? Então que nós venhamos rever nossos conceitos. Que nós venhamos rever a nossa postura. Será que eu estou pronta? Será que o meu coração está pronto? Será que a minha alma? Será que a minha mente está pura? Porque tem muitas pessoas que estão com a mente e o coração impuro. Por coisas que vê, por coisas que ouvem, por coisas que até mesmo fazem. E você acha que você vai subir para os céus assim? Não vai não. Porque Deus ele fala o quê? Que os que vão subir são aqueles que estão com uma vida em santidade. Com uma vida correta. Com uma vida seguida na palavra. Então, como é o nosso texto bíblico de hoje, como fala em Mateus 24:42. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Nós não sabemos em que hora, em que dia, em que momento Jesus Cristo vai voltar e levar a sua igreja. Que nós venhamos se preparar, porque o tempo não é ontem e nem é amanhã, é agora. O momento é agora de se preparar. Se você tem alguma coisa relacionada com alguém que você sente que seu coração necessita de pedir perdão a alguém, o momento é agora. Não sei porque eu tô falando isso, mas tem pessoas que realmente necessitam pedir perdão, estão com aquele peso dentro do coração, peso dentro da alma, porque aconteceu alguma coisa até mesmo no presente ou no passado. E hoje eu fui uma dessas pessoas que guardava muita coisa. E Deus, ele me fez ir até a pessoa e pedir perdão. Porque quando a gente vive uma vida com Deus, a gente sente o tocar dele é diferente. E ele fala, eu quero que você faça isso. Se você não fazer isso, vai ser cobrado de você. Então, Deus, ele me fez ir até a pessoa e falar com ela diretamente.
no momento, Deus se fez presente em uma coisa sobrenatural. E eu tenho meu coração tranquilo em relação a isso. Meu coração não tem feridas, não tem mágoa. Eu falaria com essa pessoa normalmente. Então, se é necessário que você vá até essa pessoa, não fique esperando que essa pessoa vá até você. Faça a sua parte. Porque, como eu disse, a salvação ela é individual. A salvação, ela é literalmente sua. É um presente que Deus deu pra você. E isso, basta você querer ou não. A salvação está nas suas mãos. Por quê? Porque depende de você, não depende de mim. Depende de você próprio. Não depende do seu pai, da sua mãe, da sua família. Não, depende de você estar uma vida correta. Depende de você ter uma vida em santidade. Depende de você estar uma vida com a palavra de Deus. Então, essa foi a live de hoje. Acho que já até passou do horário, ó. Falta 2 minutos. Já tô até sem voz. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus fale melhor em vossos corações. Compartilhe essa live para que outras pessoas possam ver também. Porque vidas precisam ser tocadas e se prepararem para a volta de Cristo como eu e você. Então, compartilhem para que mais pessoas possam ver. Estava morrendo de saudade de falar com vocês ao vivo. É totalmente diferente. Mas com vergonha, sim. Porque é diferente de gravar pro canal e falar ao vivo, né? Vocês estão me vendo ao vivo. Mas amo falar com vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham guardado essa palavra no coração de vocês. Que Deus fale melhor em vossos corações. E quem sabe, né? Ano que vem, acho que é ano que vem, né? Tem a nossa terceira live. Então, é isso. Beijos. Fiquem com Deus. Saiu o vídeo no canal hoje. Quem não viu ainda, vai lá ver. Corre. Que é a segunda parte em relação a não ter medo para voltar para Cristo. Esse é um dos temas que mais tem falado comigo esses dias. Que é em relação a se preparar para a volta de Cristo. De vidas que têm medo de voltar, mas estão perdendo a chance, né? Então, vai lá no canal. Se vocês não nos conhecem ainda, eu tenho um canal, pela misericórdia de Deus, por Ele ter colocado esse desejo no meu coração. E o canal se chama Filha de Deus Oficial. São mensagens que Deus coloca no meu coração e eu compartilho. Então, se você ainda não é inscrito, se você não conhece, vai lá conhecer, tá bom? E é isso. Beijo. Amo vocês. E até mais uma live aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus. E obrigada por estarem aqui comigo até agora. Beijo. Eu não sei sair não, gente. Pagação de mico, eu não sei sair. Gente, chocada.